Olá, ótima tarde para você que está aqui com a gente no Mundo UFG. Hoje a pauta é música como forma de conscientização social, luta por direitos e resistência. A gente vai conversar com pesquisadores aqui da UFG que estudam o assunto e vamos também conhecer um projeto aqui em Goiânia em que jovens que cumprem medidas socioeducativas escrevem, fazem músicas para se expressar também. É bem legal. A gente vai falar ainda da sala de vacinação antirrábica que o pessoal da veterinária aqui da UFG oferece para toda a comunidade. Isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Vou começar com a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão ter uma ideia de quem é que está falando aqui no Mundo UFG, né? Eu sou Letícia Brito, uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando uma blusa preta com bordados no tom de prata e uma calça vermelha. Estou na companhia do professor Diego Barbosa, fazendo a nossa interpretação para Libras. Professor Diego coordena o Labitave, ele é um homem de pele branca, tem cabelo curto de cor castanha, olhos castanhos e barba cheia. O professor está usando uma camisa social preta. Vamos para o nosso telão aqui para conferir os resultados das nossas enquetes lá do Instagram, no perfil da TV UFG. Você acredita que as pessoas podem se conscientizar socialmente pela música? Maioria esmagadora, 96% responderam que sim. O que mais que a gente tem? Qual gênero musical você mais consome? Pop, rap, MPB e funk. A gente teve um empate aqui, ó, entre pop e MPB, dos nossos seguidores da TV UFG. Vamos lá. Na sua opinião, qual artista brasileiro contribui positivamente para a cena musical? Aí teve de tudo um pouco aqui, ó, vamos ver. A gente teve Lineker, Criolo, Drica Barbosa, Bia Ferreira, Black Alien, que mais? Emicida, Caetano, Gil, Silvério, Marisa Monte, Mano Brown, Emicida, Gil de novo, Chico Buarque, enfim. Diverso aqui o nosso gosto musical do público, acho que é isso, né? Essas foram as perguntinhas que a gente fez por lá. Agora eu vou apresentar para vocês quem veio conversar com a gente, bater esse papo super interessante. Bem-vindos! Tá aqui com a gente Eric Braga, pesquisador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, aqui da UFG. O Eric desenvolveu uma pesquisa, pessoal, sobre a construção musical de adolescentes no CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiânia. É um projeto super legal. Né, Eric? Bem-vindo, tudo certo? Acho que seu microfone está fechado aqui pra gente, Eric. Preocupa não, o que acontece? Olá, Letícia. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eric e é um prazer estar aqui com vocês dividindo essa experiência. Eric, vou te pedir a sua autodescrição, por favor. Sim, eu estou sentado e tenho pele clara, cabelos curtos, sem barba, sem bigode, estou com uma camiseta, um desenho de uma guitarra, por trás aqui tem uma estante, 2 portas, é isso. E a gente recebe também a Jenny Iordani, ela é pesquisadora da pós em Estudos da Linguagem aqui da UFG, e ela desenvolveu um estudo sobre a resistência e as relações de poder nas músicas do álbum Convoque Seu Buda, do Criolo. Bem-vinda, Jenny, tudo bem? Olá, Letícia, olá a todos. Meu nome é Jenny, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Jenny. Vou te pedir a autodescrição também, por favor. Ok. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta, um blazer preto e atrás de mim tem um armário de cozinha com alguns utensílios domésticos. Bom, quero convidar você aí de casa para poder seguir a TV UFG nas redes sociais. É um jeito de ficar sempre por dentro do que a gente conversa aqui no Mundo UFG e em todos os programas da casa também. E se você quiser adicionar o nosso número para poder mandar mensagem, sugestão de pauta, tá aí na tela, ó, é o 99181 1406. Tem também o nosso aplicativo que você baixa bem facinho, só escanear o QR Code aqui da tela. Gente, para começar essa conversa, eu quero rodar um trechinho do projeto, de uma das composições, na verdade, do projeto Oficina de Produção e Expressão Musical no Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE aqui de Goiânia. O Eric faz parte desse projeto. Vamos, antes de mais nada, conferir o trechinho.
Passarinho canta quando quer voar e logo pus-me a cantar. Passarinho preso canta e chora. Também lembro que esse alguém me ensinou que a dor não é eterna. E se hoje eu choro, choro, quando o sol nascer, eu canto, canto. Bacana demais. E que voz, hein, Eric? Eu fiquei impressionada quando eu assisti. Conta pra gente como é que funcionam as oficinas, né? Qual que é a história desse trabalho e como é que funciona lá? Então, Letícia, eu sou um servidor do sistema socioeducativo já há mais de 10 anos e sou músico profissional também, tenho formação em música. E nesse tempo me deparei com alguns jovens do sistema que possuem aptidão para música em geral, né, para o canto, para a dança, para tocar algum instrumento. Então, nós começamos, nesse caso, eu comecei em 2011, conhecendo alguns adolescentes, no CASE, no Centro de Atendimento, que gostavam de cantar rap. E aí eu fiz o primeiro registro em 2011 de uma música que um adolescente fez para a mãe dele, que ele se retratando pelos seus caminhos, pelos seus erros, e a música ficou bem bacana. E a partir daí eu percebi que aqueles jovens, eles teriam muito a mostrar nessa área cultural, se eles tivessem uma oportunidade de transmitir aquele talento, de transmitir a sua expressão musical, das suas experiências socioculturais, né? Então, se eles tivessem uma oportunidade para canalizar isso, eles poderiam trazer tanto as suas experiências como servir aquela área de talvez uma ressocialização, talvez um suporte para ele pensar em caminhos diferentes. Muito legal. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre esse projeto, super bacana. Mas eu queria te ouvir, Jenny, sobre a sua pesquisa também. A gente está falando aqui hoje, né, de como a música ajuda na contestação, na resistência, o papel social. E aí eu queria saber de você como é que o rap entra nessa história. Entra muito, né? Sim, Letícia. O rap, né, como uma vertente do hip hop, ele foi um movimento que teve seu prólogo lá na década de 60, 70, né, dentro do contexto da contracultura, mas que depois foi se expandindo e ganhando outros cenários musicais, né. Ele tem suas origens nas tradições repentistas e está ligado às culturas de matrizes africanas, né, se relacionando às work songs e spiritual songs, né, principalmente no que se refere a esses gritos cancionados, né, ao tom de clamor desse gênero. E esse tom de clamor, ele se mantém nas rimas do rap para exteriorizar subjetividades e o sentimento de revolta e indignação em relação aos problemas sociais, né, que muitas das vezes são enfrentados pelas comunidades periféricas, de onde, notoriamente, advêm vários artistas desse meio, né. No Brasil, ele foi sendo incorporado a partir da década de 70, né, promovendo a afirmação da identidade negra e difundindo ideias do Black Power nos bailes, né, influenciados tanto por artistas do soul norte-americano, como James Brown, quanto pelos pensamentos da época, né, os discursos que estavam em pauta na época, como o do Malcolm X, Martin Luther King. Então, o seu papel enquanto movimento contracultural ele é exatamente esse, de contestar os processos de massificação, né, tanto naquela época quanto ainda hoje, e mostrar a realidade das periferias e dos sujeitos que integram esses lugares, né. E, Jenny, hoje em dia o rap está muito mais presente, muito mais amplo, né? Ele não está mais só ali no contexto da periferia. Eu queria te perguntar o seguinte, isso é bom porque ele está sendo mais ouvido, a mensagem chega a mais pessoas, ou isso preocupa por estar muito nessa lógica do mercado aí da música? Bom, embora ele tenha surgido nesse contexto de contracultura, o hip hop e, sobretudo, o rap, eles foram absorvendo elementos relacionados às mídias e incorporando esses elementos de forma progressiva, né, ao longo dos tempos,
seja para criticar, seja para como forma de veiculação e propagação desses artistas, né, e de suas músicas. Então, a gente não pode negar a pertinência do movimento em se relacionar com a indústria cultural, né, no sentido de ocupar um lugar que ainda é muito elitista e aproveitar esse poder de divulgação das mídias, né, para propagarem suas mensagens, através das suas músicas, né, dos símbolos presentes nas músicas. Então, o fato de alguns rappers, né, alguns artistas terem conquistado uma parcela do mercado musical que ainda é muito elitizada e terem alcançado as mídias e as redes sociais, né, dá maior visibilidade às causas, né, e serve enaltecimento da identidade negra, dessa identidade de minoria, né, e isso possibilita o embate crítico e também a exposição desses problemas sociais, né, sobretudo os relacionados às favelas, às regiões periféricas, né, e essa visibilidade, ela possibilita ainda que o público, em geral, ele desenvolva um sentimento de empatia quanto a essas causas, né? Isso é muito importante. Ô, Eric, a gente, na música que a gente ouviu, assistiu o vídeo também, a adolescente fala da ideia do passarinho, né? Que tá preso, mas que consegue cantar quando o sol nasce, então tem uma coisa de esperança também muito legal na letra. E eu tava assistindo outros vídeos e teve um que me chamou a atenção, tem um trecho assim: às vezes eu choro quando vejo minha rainha passando tanta tristeza chegando para minha visita. Lembra muito a ideia da família, senti muito presente também. O que mais que você destaca pra gente que está presente nas letras do pessoal lá do projeto? Bem, os meninos trazem diversos ritmos. Hoje eles não têm tanto aquela preferência somente pelo rap ou pelo funk, né, que são realmente os dois estilos mais ouvidos por eles lá dentro, né? Então, hoje nós temos adolescentes que cantam, que trazem a música sertaneja, trazem samba, trazem rock. Então, eles trazem várias expressões, e dentro dessas expressões, que foi o meio onde eles viveram, né, que eles cresceram ouvindo aquilo, eles tentam se expressar. No caso dessa adolescente que está cantando, ela está se comparando com um passarinho, porque ela está reclusa neste momento, está interna ali na instituição, mas aí ela fica se imaginando como um passarinho que está cantando lá fora, e ela às vezes canta lá dentro também para aplacar um pouco essa tristeza do afastamento familiar, né, que foi necessário naquele momento. Os adolescentes, então, eles tentam se retratar muito com a mãe, com os familiares, com filhos às vezes, né, e eles tentam se ver em caminhos diferentes, e cantam, geralmente, esses temas, né, de arrependimento, de retratação pelos atos infracionais, e tentam buscar um futuro diferente e se projetam na música para exprimir esse sentimento, essa busca. Poder, como você disse, né, colocar isso na música é, de alguma forma, uma terapia para eles também? Pensando até na ideia da musicoterapia, né? Exatamente. Então, o que aconteceu a partir de 2017, com a união do Centro de Internação de Adolescentes, o antigo CIA, nós mudamos para o CASE, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo hoje de Goiânia. Então, com a união das duas equipes, nós formamos uma equipe lá dentro, junto com da minha área, que era de música, e com o musicoterapeuta que trabalhava na unidade. Essa que está aparecendo aí agora é a Ana Silvestre, ela é musicoterapeuta, a gente trabalha junto, em conjunto lá. Então, essa união, ela foi muito salutar na produção musical ali, porque a musicoterapia, ela tenta extrair essas emoções do adolescente, trabalhando esse sentimento através da música. E, no meu caso, como professor de música, eu tento estabelecer, durante esse atendimento, eu tento estabelecer os padrões musicais, como a melodia, como a métrica da música, o ritmo, né? O que o adolescente preferir, né? Eu tento ajustar nos padrões musicais o que a gente consegue extrair dele nessa expressão musical, né? Ele canta também, a gente vai fazendo a afinação da voz e tentando montar essa música com ele, produzir essa música. Ao final desse atendimento, nós conseguimos, a partir de 2020 também,
uma parceria com o projeto Anjos da Guarda, do Juizado da Infância e Juventude, onde ele patrocina gravações externas em estúdios profissionais também para a gente, para os adolescentes lá. Então, a gente consegue levá-los, alguns deles até o estúdio, né? A gente faz os ensaios, e leva até o estúdio, faz a gravação, a captação de voz e dos instrumentos, e posteriormente a gente monta vídeos com as fotos, com as imagens deles lá, e transmite isso para a família, e a gente tem autorização também para transmitir para produtores, empresários musicais da área, que porventura possam ter interesse em nos ajudar com esse projeto, talvez conhecer um adolescente ou outro que eles se interessem, para, de alguma forma, apoiar a gente cada vez mais nisso. Importantíssimo. Bom, ô Jenny, falando então do Criolo, né? A gente estava falando como é que o rap é resistência. Queria ouvir sobre o álbum Convoque Seu Buda, que você analisou. Quais os principais assuntos que o Criolo traz aí nesse álbum? Bom, na minha dissertação, eu falo como que as jornadas de junho e os acontecimentos que antecederam o ano de 2014, que é o ano de lançamento desse álbum, eles foram importantes para que o Criolo, que já tinha encerrado a sua carreira em 2013, após o lançamento do álbum Nó na Orelha, ele já havia dito que não continuaria essa participação na música. Eles influenciaram para que ele retomasse a sua carreira, né, e construísse um álbum de rap de protesto, que é o Convoque Seu Buda, que traz em suas letras preocupações extensivas aos debates da época, né, que era a questão do direito à cidade, do racismo, feminismo, né, os movimentos estudantis que estavam em pauta na época. Então, as letras, elas trazem em sua tônica esses temas que são tão pertinentes para a sociedade. Perfeito. Jenny, quero te agradecer demais, viu? Deixar o convite feito aqui para quando você quiser voltar para a gente bater mais um papo. Brigadão. Eu que agradeço, Letícia. Um abraço a todos. O Eric, a gente vai para o intervalo rapidinho, vou te pedir licença, mas é VaptVupt, tá? Daqui a pouco a gente está de volta. Você aí de casa também não sai daí não, que é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente continua falando desse poder aí que a música tem de resistência, de consciência social, de luta por direitos. Até já. Estamos de volta ao Mundo UFG, intervalo rapidinho, mas a gente já está de volta aqui para continuar falando sobre o papel de resistência da música, o poder que ela tem, né, dessa luta por direitos, conscientização social e tudo mais. Estou aqui agora com o Diogo Marques, ele está fazendo a nossa interpretação para Libras. O Diogo é integrante do Labitave, é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos escuros, estatura média e não tem barba. O Diogo está usando uma camisa social preta e óculos de grau com armação azul. A gente continua então com o Eric, batendo um papo aqui sobre o projeto. Obrigada, Eric. E a gente recebe agora Alisson Garcia, professor assistente no CEPAI da UFG e pesquisador do programa de pós em História aqui da Universidade também. O Alisson pesquisou sobre a história da cultura do hip hop aqui em Goiás, né, Alisson? Bem-vindo, tudo bem, professor? Olá, boa noite, né, a todos os telespectadores, boa noite a você, Letícia, ao Eric, ao Diogo. Fazer minha audiodescrição já? Por favor. Então, pele branca, cabelo preto curto, barba, óculos de grau preto e visto uma camisa social cinza. Maravilha. Professor Alisson, como é que o senhor fez esse levantamento aí da história do hip hop aqui no estado? Como que foi a pesquisa? Bom, essa pesquisa ela se iniciou-se no final da minha graduação, lá em 2004, né? E assim, quando eu me deparei aí tive um show de um rapper, inclusive, muito conhecido, que é o MG Bill, e aí, na abertura desse show, vários grupos de Goiânia se apresentaram. E esse show tinha muita gente, e, bom, a partir dali despertou o interesse de realizar essa pesquisa. Então, a partir daí, né, eu comecei a desenvolver aí no
no âmbito, então, do curso de História, pois ela se desdobrou, então, num projeto de mestrado que eu realizei também na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Então, assim, eu defendi ela no ano de 2007. Então, já vai um tempo aí, né? Bom, e o que você acha que pode ter permanecido da história do hip hop? Eu queria te ouvir sobre como é essa história aqui em Goiás e como é que deve ter acontecido, né, depois desses anos todos, como é que está o cenário hoje? Bom, então, é uma história muito interessante, assim, né, de superação, e até tem, assim, um verso, né, de dos raps, assim, do grupo Testemunho Ocular, que dizia assim, eu com pouco fiz muito, né? Então, de lá para cá, assim, aconteceram já muitas coisas, assim. Então, algo, por exemplo, eu vou destacar só um elemento que eu acho que é algo que me chamava atenção, assim, né? Porque dentro da cultura hip hop, algo se fala assim que existem 5 elementos que a compõem, né? Então, seria o rap, o break dance, né? Ou os b-boys, o DJ, dentro do rap, então, o DJ e o MC, né? O grafite e o conhecimento. E aí, algo que eu percebi aqui é que não existia, assim, os DJs. O DJ, que era aquele que fazia, então, as bases das músicas, né? O que existia eram produtores, mas até porque o acesso aos equipamentos de DJ, a uma formação de DJ, era algo, assim, um pouco complicado. E hoje, né, diferente desse cenário inicial que eu estudei, né? Já existem aí diversos DJs em Goiânia, assim, então os grupos se apresentam com DJs. Então esse, por exemplo, é um dos elementos. Agora outros é assim, que ultrapassaram os limites do Estado, né? Aquela semente foi plantada lá atrás, que já era uma semente que articulava muito bem, assim, fora das fronteiras do Estado, né? Por exemplo, os B-Boys aqui, alguns em específico, o Jan e o Neneca, né? 2 irmãos, assim, eles se apresentaram em São Paulo, assim, ficaram conhecidos e houve ali um processo de reconhecimento também de que em Goiás existia, então, né, a cultura hip hop, especificamente aí no caso, né, dos dançarinos, tanto que esses sujeitos aí, eles defenderam aqui em Goiás, no final dos anos 90, né, que Goiânia era a capital do break, assim. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, assim, são vários aí os coletivos, os grupos de rap, os grupos de break, né, se aprimorando e tendo, assim, né, uma presença aí, não somente em nível regional, mas em nível nacional, assim, de produções de alta qualidade. Bacana. Ô, Eric, lá no CASE, como que funciona a rotina da oficina? O adolescente, o pessoal que gosta da ideia do projeto, busca vocês vão atrás para conversar? Como que é? De cara já escreve uma música, tem um processo antes? Como funciona? Sim, o adolescente, ele demonstra interesse em mostrar alguma coisa que ele escreveu, uma música, uma área musical que ele gosta de caracterizar ali, e ele é encaminhado para nós na oficina. Ele é inserido, então, no cronograma das atividades pedagógicas da instituição, e aí a gente faz um primeiro atendimento, onde ele traz o seu trabalho ali escrito, e ele começa a cantar para a gente, e isso a gente vai imaginando o que poderia ser produzido junto a ele. E a gente começa a inserir os elementos musicais, e a gente percebe o que ele gosta, se ele quer cantar um rap, se ele quer cantar um funk, se ele quer cantar um rock. Então, hoje é bem diverso o gosto dos adolescentes, né? Mas continua ainda nessa preferência pelo rap e o funk. Inclusive, dentro da minha pesquisa de mestrado, eu já fiz um levantamento com eles, e 33,1% tem a preferência 29,2% pelo funk, e o restante por outros estilos, sertanejo, rock, reggae, né, axé, pagode, tem essa diversidade lá também, né?
Mas hoje eu poderia dizer que a maior parte das produções musicais gira em torno do funk. É o chamado funk consciente, né, que eles chamam, que é um funk que ele caracteriza as realidades sociais, ali, as críticas, e é um funk mais metalizado, com mais instrumentos melódicos na sua estrutura musical também. Então, esse adolescente, com esse atendimento, a gente digita sua música, faz uns ajustes na métrica, né, sugere algumas interferências também na própria composição, no sentido de se adequar aos padrões musicais, tudo de acordo com a preferência do adolescente, claro, né? E assim a gente vai finalizando a música até chegar a um produto final, onde ele pode se apresentar tanto nos eventos que acontecem na própria instituição, como foi o Dia das Mães agora, fizemos uma confraternização com os familiares lá, e os alunos da oficina de produção cantaram suas músicas, suas composições, em homenagem às mães ali, e foi muito legal isso. Ele se sente valorizado pela produção que ele fez, né? Alguns nunca cantaram com equipamento de som, microfones, tal, se sentem seguros, mas aí eles começam a lidar com esse ambiente, com esse clima da oficina, que tem os equipamentos de som, que tem os instrumentos, microfones, e começam a se interessar por aquela atividade, e quando se vê, ele já está envolvido e já está produzindo mais, já está influenciando outros adolescentes, e daqui a pouco a própria música dele está tocando lá dentro do alojamento dele para todos ouvirem. Sensacional, muito legal, muito bacana mesmo. E Alisson, eu estava lendo um pouquinho da sua pesquisa, você fala, né, que é um trabalho sobre a história de uma produção cultural de uma juventude que é de maioria negra e pobre. E aí entra a ideia que a gente está falando aqui hoje no programa de resistência. Queria te ouvir um pouco sobre isso, como é que é essa resistência aqui em Goiás, ou como era, né, na época da sua pesquisa também. Sim. Então, eu acho que a resistência está na própria experiência desses sujeitos aí, né? Assim, que é um país assim estruturado numa hierarquia de uma sociedade extremamente desigual, né? Que exclui esses sujeitos. E aí eu ouvi o Eric, né? Com esse projeto, inclusive, assim, a gente percebe que ele é um projeto muito rico, que contribui, porque inclusive, né? No sistema prisional aí, brasileiro, a gente sabe que a maioria são de negros e pobres, né? E o rap tem essa característica que e aí que eu chamo, né, em diálogo com outros intelectuais, outros estudiosos e estudiosas, né, de uma expressão de cultura negra. Então, assim, essa expressão da cultura negra, né, é uma resistência, sim, assim, porque é uma permanência apesar de toda a violência sofrida. Assim. Então, é uma expressão rica, né, dessa experiência, que é uma experiência, né, de discriminação racial, né, uma experiência de limitações ou exclusões, né, mas que através dessa música, assim, ela, inclusive, assim, né, os rappers, eles vão apresentar e definir a sua música como uma espécie de expressão da realidade, assim, né? Então, busca apresentar essa realidade, então, em que esses sujeitos vivem, mas, claro, também é uma experiência, né, e uma prática artística, poética, desses sujeitos marginalizados. Então, assim, traz para o centro, então, assim, para a esfera pública, para o centro do debate artístico, cultural, assim, né, as questões dessa juventude marginalizada. Então, a gente pode dizer, sim, que existe aí, né, um elemento, assim, uma dimensão de resistência nessa produção artístico-cultural. Quero te ouvir sobre isso também, Eric, a resistência nas letras lá do projeto. O que você percebe? Olha, ouvi uma frase de um adolescente, ele disse que quando ele canta, quando ele consegue descobrir que ele consegue cantar, ele consegue descobrir que está vivo, que ele existe. Então, o fato dele se expressar pela música daquele jeito, ele o faz sentir representando os seus colegas, seus amigos que ali estão,
e exprimindo essa questão do o seu sentimento em relação ao que ele fez, ao que ele praticou, ao que ele quer para a sua família e principalmente para o que ele quer para o seu futuro. Então, essa questão, é claro que ele denuncia várias coisas, é claro que ele quer denunciar a sua realidade, ele fala que tem uma música que fala que o barraco de madeira vai cair e na próxima chuva, quando chover e tal. As músicas, quando a gente analisa, é comovente. As letras são bem tristes, são bem pesadas, né? Eles se retratam, um diz que não viu o filho nascer, queria ter visto ele nascer e estava lá dentro, interno. Outros dizem que ele pede perdão, muito perdão para a mãe, então, pelo que fez. E, igual você falou na outra letra, que ela está esperando no portão para entrar, para a visita, e ele não suporta ver ela chorando ali dentro daquele jeito. Uma expressão muito forte que eles conseguem através da música para exprimir essa realidade, né? O que eles estão vivendo ali e o que eles querem. É claro que essa questão, como o professor sabe, não são todos os adolescentes. Ali são alguns que conseguem ter essa aptidão, que conseguem se desenvolver ali dentro dessa maneira. Mas, com certeza, ele consegue influenciar os outros adolescentes ali pelas suas letras, né? E pedem mudanças para ele, querem mudanças para a sua própria vida e para o que ele quer para o seu futuro. Bom, o professor Alisson, no bloco passado a gente conversou com uma pesquisadora e ela comentou tanto que, apesar de ter nascido como resistência e continuar assim, o rap, ele ultrapassou muito a periferia. Hoje em dia ele está muito mais tocado em vários outros lugares. O que o senhor acha desse cenário aqui em Goiás? A gente pode dizer o mesmo da cena aqui, do hip hop, do rap daqui, do estado? Olha, é uma cena muito diversa, né? Então você tem os grupos de estilos e gêneros diferenciados, né? Você tem assim também muito uma especificidade assim territorial. Então assim tem os grupos de Aparecida de Goiânia, tem os grupos de Goiânia, dependendo da região também. Então essa coisa do estilo assim faz uma diferença. Então você tem o gangsta rap ou aquele que também se denomina assim mais o boom bap, que está numa linha mais tradicional, né, que reproduz ainda determinados elementos assim de uma certa, ou procuram, né, manter um certo tipo de tradição do rap, assim, aquele rap talvez mais autêntico, mas você também tem, né, grupos de rap aí articulando, estabelecendo diálogos, né, com outras linguagens, né, assim, e ressignificando, incluindo outras sonoridades, assim. Também é uma produção assim que tem uma presença, por exemplo, nos festivais, festivais não somente de rap, né? Dialogam então com outros estilos musicais, estão presentes numa cena cultural e principalmente numa cena, digamos assim, né, do lazer de classe média. E você tem as batalhas, que é onde talvez assim é a experiência de produção dos novos rappers, assim, né? Essas batalhas acontecem aí em diversos espaços da cidade, assim, e sem dúvida eu acho que assim quem quer, talvez que não conheça o rap assim, ele pode procurar aí algumas dessas batalhas para sentir, né, o clima, então, assim, dessa produção artística, que é muito, assim, daquilo que eles vão chamar do freestyle, né? Tem muito, assim, com a coisa da rua, com a coisa da roda, com a coisa do desafio, né? Que lembra muito, assim, o repente, né? Que lembra as emboladas, então, assim, que é também um tipo de tradição popular, cultural, assim, que o rap em alguma medida, assim, dialoga, expressa, ressignifica, né, e reatualiza nas cidades, assim, né, na dimensão urbana, na atualidade, assim. Então, é uma cena muito rica, assim, eu acho que tem de tudo um pouco, assim. Variedade goiana, né? Bom demais. Professor, brigadão, viu? Fica o convite aí para o senhor voltar para a gente bater mais um papo. Um abraço. Com certeza, pode contar comigo.
Eric, te agradeço demais também. Muito legal o projeto, viu? Sempre que você puder voltar, o convite está feito. Obrigado, eu que agradeço, Letícia. Até mais, gente. Obrigadão. Tá. Vamos mudar de assunto então? Vamos falar de um dos laboratórios aqui da UFG. É o Laboratório Multiusuários de Análises. Rodou. Você já conhece o Laboratório Multiusuários de Análises da UFG? Conhecido também como LabMulti, ele foi criado para otimizar e fazer uso dos recursos disponíveis de maneira mais eficiente, com o objetivo de realizar análises para qualquer curso da UFG, bem como outras instituições de ensino e pesquisa, seja da rede pública ou privada. No laboratório são realizadas análises de reologia de fluidos, textura em alimentos, resistência de materiais à tração, compressão, perfuração ou cisalhamento, concentração de O2 e CO2 em espaço livre de embalagens e permeabilidade de filmes a gases. O LabMulti está localizado na Escola de Agronomia da UFG, no campus Samambaia. Mais informações pelo e-mail labmulti.agro@ufg.br ou pelo telefone 35 21 16 08. Intervalo daqueles bem rapidinhos, tá? Então não saia daí não, que a gente já volta. Estão abertas até 20 de maio as inscrições para a mobilidade nacional aqui na UFG, aquelas em que o estudante pode estudar numa outra universidade brasileira. O Heloísio Mendes está falando aqui para a gente direto da Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação da UFG, para contar os detalhes. Heloísio, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Letícia. Vamos começar com a sua autodescrição, por favor? Eu sou homem, de cabelo curto, crespo, estou usando uma camisa listrada branca e cinza e tenho atrás de mim uma parede branca com alguns quadros e do meu lado esquerdo tem uma planta. Ótimo, Heloísio, conta pra gente como é que tá funcionando esse edital aí com inscrições abertas para a mobilidade nacional. Quem que pode participar? Podem participar da mobilidade acadêmica nacional os estudantes da UFG ou de outras instituições de ensino públicas, desde que a instituição faça parte de um convênio de mobilidade com a UFG. A UFG tem atualmente 3 convênios de mobilidade. O primeiro convênio é o Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional, chamado de PME, que é um convênio da Andifes, realizado entre instituições federais. O outro convênio é o PMIPS, que é um convênio que envolve as instituições públicas de ensino do estado de Goiás. E o outro é uma resolução Consune, que permite a mobilidade acadêmica interna entre o campus da UFG. Os estudantes que podem participar são aqueles que têm 2 semestres concluídos e, no caso, e que não têm, e eles têm que ter, no máximo, 3 reprovações nos 2 semestres anteriores, e eles têm que ter, no mínimo, 27% de integralização curricular no histórico para poder participar do programa de mobilidade interna. Para o caso do Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional e do PMIPS, o estudante precisa ter, no máximo, 2 reprovações nos 2 semestres anteriores e ter integralizado 20% do curso. Heloísio, como é que faz para se inscrever? Para se inscrever, o estudante deve inicialmente acessar o site da instituição, verificar as datas, pois pode haver variação entre as datas de inscrição das instituições, verificar no site os documentos exigidos pela instituição e ele procura o seu coordenador de curso, elabora um plano de ensino. Após isso, esse plano de ensino vai ser colocado no processo junto com outros documentos
e esse processo vai ser submetido à coordenação de mobilidade da sua instituição. As instituições se comunicam esses processos de mobilidade entre as coordenações de mobilidade, e aí o processo será analisado para que o estudante possa participar. Perfeito, Heloísio, super bem explicadinho aí para o pessoal. Tem mais informações no site que a gente está colocando na tela. Um abraço, Heloísio, brigadão. Ok, boa noite. Boa noite, boa tarde para você. Bom, gente, vamos falar da sala de vacinação antirrábica, então, mudando completamente de assunto. É um serviço super importante aqui da UFG. O melhor amigo do ser humano às vezes tem 4 patas e alguns cuidados são essenciais. A vacinação tem que estar em dia, principalmente contra a raiva. A doença é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida para o ser humano por meio de contato com o animal infectado. A letalidade é de quase 100%. Apesar disso, é possível prevenir. Todo o sucesso desse controle da raiva urbana, no mundo há um consenso de que o cão é o principal responsável da transmissão pelo vírus da raiva nas cidades. Todos os locais que tiveram sucesso e mantêm esse sucesso, tudo está alicerçado em programas de vacinação que ocorrem de forma massiva, uma data, uma vez por ano, e por médicos veterinários, em clínicas particulares, em postos públicos que realizam a vacinação durante todo o ano. O Brasil registra 500 mil notificações anualmente relacionadas a agravos referentes à raiva. A maioria dessas notificações é causada por cães e gatos. Para ajudar a conter esses números, o Hospital Veterinário da UFG conta com um posto de vacinação permanente. O posto de vacinação da EVZ atendeu mais de 700 animais em 2021, mesmo durante a pandemia. A meta agora é dobrar o número de atendimentos, tudo isso de forma gratuita e não precisa nem de agendamento. Basta chegar aqui no horário de funcionamento e garantir a proteção do seu pet. O serviço ele pode estender por uma população mais carente, que tem o objetivo de proteger, de cuidar dos seus animais, pensando principalmente na transmissão e no contato dessa doença que é tão importante, pensando em saúde pública, que é a raiva. A vacinação antirrábica deve ser feita todo ano a partir dos 3 meses de idade. O posto funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. O Murilo trouxe seu amigo Golden para ser vacinado. Para ele, o melhor é a praticidade. Eu vim vacinar aqui porque é basicamente muito fácil. Eu venho para cá, paro aqui meu carro, saio com o meu cachorro e eu vacino. É simples assim. Então, eu não tenho fila de espera, não tenho que pagar, não tenho que me preocupar com qualquer outro problema, né, que pode ser comum em clínicas que sejam, né, que são maiores, que tem cão, cachorro, enfim. E aqui também é muito conhecido por ser um bom lugar de ensino, né? Então, quando eu trago aqui o meu cachorro, eu não somente faço um bem para ele, mas sim também para os que se formam aqui. A população se beneficia com o serviço e os estudantes com a prática. Alunos da pós-graduação participam de atividades do programa de residência em medicina veterinária aqui no local. Pensando no programa de residência em área profissional, que é o qual o nosso programa está vinculado, um dos princípios básicos de formação é a formação em áreas prioritárias do SUS. Então, muitas vezes a gente não relaciona o médico veterinário fazendo esse serviço de saúde pública, que é tão importante, tanto pensando na profissão quanto na comunidade em geral. A residência contribui muito para colocar em prática tudo que foi aprendido no curso de veterinária, né? E aqui no posto de vacinação a gente faz mais uma anamnese básica, um exame físico, ver como está o animal e instrui os proprietários sobre a importância da vacinação.
É preciso estar atento aos sintomas que o seu animal de estimação apresente e tomar os devidos cuidados. A raiva vem se modificando o comportamento epidemiológico nas periferias das cidades e temos morcegos dentro da cidade, em parques. Precisamos nos cercar de cuidados. Principal atitude: vacine. Vacine seu cão, vacine seu gato. É a principal ferramenta que você se dispõe hoje, de forma gratuita, nos postos da prefeitura, para evitar que você tenha aí, né, um desprazer com uma doença tão séria como a raiva. Recado super dado, né? Bom, agora a Isabela Lima está chegando com a nossa agenda. Olá, boa noite. O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Estão abertas as inscrições para o Colóquio Nacional da História na Loucura da Luta Antimanicomial. O evento é uma realização do projeto de extensão Memória da Saúde Mental em Goiás, do Departamento de Saúde Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTSP. O tema dessa edição é retrocessos fascistas e avanços do neoliberalismo imperialista no desmonte da reforma psiquiátrica e da saúde pública. O evento é aberto a todos os interessados e será transmitido pelo canal da UFG Oficial no YouTube, entre os dias 16 a 20 de maio. E a 19ª edição Agro Centro-Oeste Familiar será realizada entre os dias 18 e 21 de maio. A temática dessa edição é diversidade, sustentabilidade e inovação. A programação da feira conta com uma feira de produtos familiares, artesanato, palestras e mini-cursos. E para mais informações, acesse o site que está aparecendo na sua tela. E no dia 26 ocorre o 3º seminário sobre a Lei de Acesso à Informação. O webinário é uma realização do Serviço de Informação ao Cidadão da Universidade Federal de Goiás e tem como temática a transparência nas instituições públicas de ensino superior, no aprofundamento das discussões sobre os 10 anos da implementação da Lei de Acesso à Informação. O evento conta com a participação de representantes da gestão da universidade, da Controladoria Geral da União e de pesquisadores do tema. A transmissão será feita pelo YouTube oficial da UFG. E eu me despeço aqui, essa foi a nossa agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima! A gente fala agora de objetivos do programa Ações para o ano de 2022. É uma iniciativa do governo estadual com parceria aqui da UFG. A Secretaria Estadual da Retomada realizou nesta terça-feira um evento para divulgar a ação 2022, o ano da qualificação em Goiás. O objetivo do projeto é promover ações contínuas de formação técnica e profissionalizante e a inserção de profissionais no mercado de trabalho. Nosso foco é ocupar as vagas de emprego que estão disponíveis no estado de Goiás. Nós temos todo mês mais de 5.000 vagas de emprego não preenchidas por falta de qualificação profissional. Essa falta de preencher essas vagas está atrapalhando até o crescimento econômico do estado. Te dou como exemplo, tem indústrias de obras que estão paradas por falta de pessoas qualificadas para a construção. Então a gente precisa acabar com esse problema de qualificação profissional e que essas vagas fiquem em Goiás. Então a gente precisa rodar essas vagas, preencher e o governo do estado, junto com a Universidade Federal, está colocando o Colégio Tecnológico à disposição para fazer curso gratuito de várias. Você vai poder dar uma volta aqui e ver várias profissões que você consegue se qualificar. A ação deve acontecer no decorrer desse ano. Serão ofertados cursos de capacitação e qualificação profissional e haverá oferta de empregos em empresas cooperadas. A qualificação, a educação continuada, ou seja, que ela tem sequência, ela é muito importante porque a pessoa ela vai se formando aos poucos e à medida que ela vai fazendo essa trilha, ela vai adquirindo cada vez mais conhecimentos e cada vez ela vai se posicionando melhor no mercado, vai conseguindo empregos melhores
melhores, salários melhores, né? Então essa é a importância de a gente ter uma educação contínua. A UFG é uma das parceiras do governo estadual em projetos voltados para a formação profissional, que já mostraram bons resultados. É o caso dos COTECs, os Colégios Tecnológicos de Goiás, que são geridos pela universidade. Além disso, novas iniciativas estão sendo discutidas entre a instituição e o governo estadual. A UFG e o governo do estado de Goiás têm um conjunto muito amplo de parcerias. E esse evento aqui, ele foca, né, um tipo específico de parceria, que é aquela voltada para a formação, para a capacitação de recursos humanos, através de um convênio entre a UFG e o Estado, a UFG por parte do nosso SET, né? E hoje a UFG, por intermédio do SET, faz a gestão dos COTECs, que são colégios de formação profissional, né? Distribuídos por todo o Estado, que tem um impacto extremamente importante na capacitação das pessoas. Quais são as profissões do futuro? Essa é uma preocupação bem atual. Por isso, o objetivo do Ano da Qualificação em Goiás é formar profissionais hoje. Para o futuro, o que se espera são mais resultados positivos. O Estado se desenvolve tecnologicamente, a universidade garante qualidade na formação dos jovens e adultos, e a sociedade tem acesso a emprego, renda e qualidade de vida. Hoje nós temos cursos não só voltados para a vocação produtiva municipal regionalizada, mas também os cursos voltados para atender as vagas de emprego ofertadas pelo mercado, né? Então todos os nossos cursos eles já têm esse direcionamento voltado para atender o que o mercado está procurando. Muito obrigada pela sua companhia. O Mundo UFG vai ficando por aqui. Se cuida e até mais.